Para que a minha automação funcione, o meu computador precisa ficar ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se ele desliga, a criatura morre. Foi nesse momento que eu entendi. Eu não criei um assistente, eu criei um monstro que me transformou em sua máquina de suporte à vida. E a história de como cheguei aqui é um aviso. Toda jornada para o inferno começa com uma boa intenção. A minha começou com um sentimento que talvez você conheça bem demais. A sensação de desastre. Eu sou um exército de um homem só. Eu tenho que vender, atender clientes, dar suporte, criar e agendar os posts. E no meio de tudo isso, a parte mais crucial, analisar os resultados. Provar para o cliente e para mim mesmo que o trabalho está valendo a pena. E é aí que o pesadelo começava. Com os primeiros clientes, eu só precisava apresentar resultado. Quase divertido, mas conforme a base crescia, a rotina de criar relatórios se tornou um monstro por si só. Primeiro, você abre o Facebook no computador, depois o Instagram. Aí você percebe que os dados no computador são diferentes dos do celular. Então, lá vai você, com o celular na mão e o PC na outra, caçando números como um detetive em uma cena de crime maluca. Depois de coletar tudo, a segunda fase do trabalho braçal, jogar tudo numa planilha do Google. E então, o vazio. A tela em branco do Look Studio U, que eu mostro, como eu mostro. O cliente já tem acesso a tudo isso, em teoria. Meu trabalho não é mostrar os números. Meu trabalho é contar a história que os números escondem. E cada relatório era uma tese, uma explicação de por que crescemos, ou por que não crescemos, por que os seguidores aumentaram, mas o engajamento caiu. Um trabalho que dobrava o meu tempo e triplicava a minha carga mental. Ao final de cada relatório, o sentimento não era de dever cumprido, era tédio. Era a sensação corrosiva de estar desperdiçando a minha inteligência em um trabalho que um robô deveria fazer. E essa frustração foi a semente do monstro que eu estava prestes a criar. No fundo do poço da frustração, você encontra a esperança. E a minha esperança tinha um nome. Make.com, a promessa era o paraíso. A solução para o meu inferno pessoal. Conecte suas plataformas, crie um fluxo e, como mágica, os relatórios se montam sozinhos. O sonho era simples, lindo. Até eu não estava apenas tentando economizar tempo. Eu estava tentando comprar de volta a minha sanidade. Comprar de volta a minha inteligência. Eu estava tentando dar vida à parte mais morta do meu negócio. E por um momento, eu realmente acreditei que seria fácil. A primeira fase da criação é pura euforia. Cada módulo que se conecta a cada teste que dá sucesso. Você se sente um gênio, um Dr. Frankenstein moderno, montando sua criatura peça por peça, mas a realidade do gratuito e do fácil logo mostra sua cara. Para conectar o Make com a minha planilha, eu não podia simplesmente conectar, não. Eu precisava de uma ponte, uma extensão específica do Google Sheets. E essa extensão tinha um detalhe. Ela foi feita para puxar dados de anúncios. E muitos dos meus clientes não anunciavam. Foi aí que começou o Miguelzinho. A malemolência. Eu tive que enganar a ferramenta. Fazê-la pensar que estava buscando dados de uma campanha paga, quando na verdade eu só queria saber o básico, seguidores, engajamento, compartilhamentos, salvamentos, os dados orgânicos, a alma do negócio. E depois de muita luta, de muito trabalho manual, eu apertei o play e ela funcionou. Ela quase funcionou, a criatura nasceu
mas nasceu defeituosa. Exatamente os dados que eu mais precisava, os dados orgânicos, ela não conseguia puxar. A ferramenta, por ser feita para anúncios, era cega para o que mais importava. E de repente, o mestre virou servo. A criatura que deveria me libertar agora exigia que eu alimentasse manualmente, todos os dias, com os dados que ela era incapaz de buscar sozinha. E a pior parte, a coleira financeira. Eu cobro barato dos meus clientes para ser competitivo, mas a versão gratuita do Make tem limites. Logo, o meu ganho, o meu ROI, estava sendo devorado pela própria ferramenta que deveria me ajudar. Eu estava preso a um monstro imperfeito que, além de tudo, comia o meu lucro. Um criador nunca está satisfeito com sua primeira criação. E quando essa criação ela é defeituosa, a reação não é dar um passo para trás, é pisar fundo no acelerador. Insatisfeito com o monstro imperfeito, a minha ambição virou obsessão. Eu não queria mais um servo. Eu queria um exército. Eu queria a promessa completa. E foi aí que a minha jornada pessoal começou a espelhar o caos que vemos nas notícias todos os dias. Empresas como o Google, correndo desesperadamente para não ficarem para trás, lançam produtos pela metade, nos usando como cobaias. E eu, na minha própria pequena escala, fiz o mesmo. Eu me tornei o meu próprio laboratório de testes caótico. A primeira baixa nessa guerra foi a abominação visual. Eu decidi que iria criar um site que gerasse vídeos curtos automaticamente. A promessa que eu vendi para mim mesmo era gloriosa. Um único prompt, e a máquina me entregaria um vídeo legendado, dublado, pronto para viralizar. A realidade, uma monstruosidade. Eu senti na pele o que é usar uma ferramenta que foi lançada só para surfar a onda. Não importava o comando, não importava a lógica, o resultado era sempre o mesmo vídeo, bizarro, desconexo, como um filme de terror experimental. Foi uma derrota total, e a primeira prova de que nem todas as partes do corpo podem ser costuradas juntas. Mas o verdadeiro horror, a obra-prima da minha loucura, veio com a criatura seguinte, o monstro parasita. O nome dele era N8N, e ele era sedutor. A promessa era irresistível. Tudo que o Make fazia, e mais, só que gratuito, poderoso, sem limites. Era a resposta para a coleira financeira do Make. Era a liberdade. Pelo menos, era o que os vídeos no YouTube prometiam. Você conhece esses vídeos? O título é sempre o mesmo. Como ganhar dinheiro vendendo automações? Crie um chatbot e fature alto. Eles te mostram a interface, fazem parecer fácil, quase um jogo de ligar os pontos, e no final, claro, o link de afiliado na descrição. O que eles não te contam é a verdade, suja por trás do gratuito. A batalha começou antes mesmo de eu escrever a primeira linha de automação. Tive que criar uma conta, depois outra, porque a primeira, por algum motivo misterioso, bugou e não me deixava usar uma função essencial. É um processo desenhado para te cansar, para te fazer pensar. Eu já investi tanto tempo, só para começar, agora tenho que ir até o fim, mas eu fui, e depois de horas seguindo um tutorial, eu criei um chatbot para o Telegram, e ele funcionou por um momento, um único e glorioso momento. Eu senti o poder. Eu tinha a minha segunda criatura, mais forte, mais inteligente. Eu tinha vencido até que eu fechei o programa no meu computador para respirar. Enviei uma mensagem de teste do meu celular, só para admirar a minha criação. E, nada silêncio, eu abri o programa de novo. A mensagem chegou, fechei,
silêncio. Foi aí. O soco no estômago. A frase que ecoou na minha cabeça foi: só podia ser. Nada é de graça. O N8N gratuito transformava o meu computador no servidor. A minha máquina era o coração da criatura. E se o coração parasse, o monstro morria. A promessa de liberdade se revelou a pior de todas as prisões. Para que a automação funcionasse, meu computador, meu instrumento de trabalho, precisava ficar ligado, com o programa rodando, para sempre. Isso me fez pensar na notícia da Anthropic, sobre IA para todos. É uma mentira conveniente. A IA é para todos que podem pagar, ou para todos que têm o conhecimento técnico para navegar nas armadilhas do gratuito. Existem soluções, claro. Empresas como a Hostinger já vendem servidores para o N8N. Mas isso quebra a promessa inicial. O gratuito era a isca para te levar para o verdadeiro produto. A infraestrutura paga, o cansaço mental de ter aprendido tudo aquilo para, no fim, me tornar a fonte de energia de um parasita digital. Foi devastador. Eu não era mais o criador. Eu era a bateria. Chega um ponto em que todo criador precisa olhar para sua criação e decidir se ela o serve ou o escraviza. E a decisão, embora dolorosa, é libertadora. É o momento em que você para de lutar contra a realidade e começa a trabalhar com ela. A verdade é que existem duas barreiras gigantes no caminho da inteligência artificial. A primeira é óbvia: o grátis versus o pago. A segunda é mais sutil, mas infinitamente mais importante: o conhecimento versus a falta dele. Não é porque todos têm acesso a um carro que todos sabem montar o motor. Eu, um aficionado por tecnologia, não conseguiria montar um celular do zero. Meu erro não foi querer automatizar. Meu erro foi acreditar na promessa de que a ferramenta, por si só, era a solução. Acreditar que eu poderia montar uma criatura complexa sem entender a sua anatomia. E com essa clareza, eu comecei a matar os meus monstros. O monstro do site de vídeos. Eu o matei. Deletei o projeto. Foi uma derrota, sim, mas uma derrota necessária para recuperar meu tempo e meu foco. O monstro parasita do N8N. Eu o coloquei na coleira, engavetei o projeto. Ele funcionava, mas o custo para minha sanidade e para minha infraestrutura era alto demais para a fase em que eu estava. E a primeira criatura, o monstro imperfeito do Make, eu aprendi a conviver com ele. Aceitei sua falha e hoje gasto 5 minutos no dia em que tenho que entregar o relatório, o alimentando com os dados que faltam. E quer saber? É a paz imperfeita e é infinitamente melhor do que as horas de trabalho escravo que eu tinha antes. A promessa da inteligência artificial não é te substituir com um robô perfeito. É te libertar para ser mais humano, mais criativo, mais estratégico. A verdadeira automação não é sobre eliminar 100% do trabalho. É sobre eliminar os 80% do trabalho estúpido, para que você possa focar sua genialidade nos 20% que realmente importam. Meu erro não foi usar a automação. Meu erro foi tentar criar um Deus a partir de peças de sucata, quando tudo o que eu precisava era de um bom cachorro, fiel, que faz a maior parte do trabalho, mas que ainda precisa que eu o leve para passear, que eu o alimente, que eu o guie. E essa, eu descobri, é a parceria perfeita. O caos que vemos nas notícias, as ferramentas lançadas pela metade, a corrida do ouro da IA. Nada disso vai parar, mas você pode escolher não ser uma vítima dessa guerra. A verdadeira habilidade
não é saber usar 1000 ferramentas, mas sim saber diagnosticar o seu problema e escolher a ferramenta certa, com a expectativa certa. E isso nos leva à grande lição. Se você, como eu, é um exército de um homem só, se você cobra barato para ser competitivo, se você não tem tempo ou dinheiro para gastar com ferramentas que não funcionam, então a sua maior arma não é a IA mais avançada, é a sua clareza, é a sua estratégia. Se você também está no meio da sua própria história de horror com a automação, se já se sentiu enganado pelas promessas e exausto com a realidade, comente a palavra monstro aqui embaixo. Vamos trocar cicatrizes de batalha, porque ninguém precisa lutar essa guerra sozinho. E se você quiser o atalho, o mapa que eu desenhei depois de passar por esse campo minado. O nosso próximo vídeo será exatamente sobre isso. Não sobre ferramentas, mas sobre o método simples para diagnosticar seu problema e escolher a automação certa, com a expectativa certa. O guia para construir servos úteis em vez de monstros. Já sabe o que fazer.